Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos falar contigo nesta noite, ó Pai, abrir o nosso coração para o Senhor, dizer, ó Pai, o quanto nós somos gratos ao Senhor, dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Nossa estrutura é frágil, nós somos pessoas que dependemos inteiramente do Senhor. E queremos, ó Deus, nesta noite, dedicada à oração, queremos falar contigo, mas também queremos que o Senhor fale conosco através do louvor, através da Tua palavra, Senhor. Muitas maravilhas o Senhor tem feito, Senhor, no Brasil e no mundo. Estamos vendo a Tua mão curadora, saradora, protetora. Muitos só falam de mortes, contabilizam aqueles que a doença levou, mas muitos esquecem de contabilizar o quantos foram curados, quantos o Senhor livrou, quantos o Senhor curou, quantos o Senhor salvou. Isso muitos esquecem. Dá mais ibope falar das mortes, falar das desgraças, mas esquecem de falar das coisas boas. Mas nós lembramos, Senhor, e nós reconhecemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é quem curou estas vítimas desta doença terrível, desse vírus terrível, Deus. E somos gratos, porque o Senhor ouviu o clamor do Teu povo em todo o planeta e atendeu às nossas orações. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. O Senhor se compadece com a dor da sua criação, com a dor dos seus filhos. E como filhos nós estamos aqui, Senhor, para continuar te pedindo também, Pai. Nós queremos pedir pela família IBM, por todos aqueles, Senhor, que estão passando por alguma dificuldade, alguma turbulência. E até, ó Deus, alguns estão passando por desertos. Pedimos que o Senhor esteja com eles no deserto, na aflição, na turbulência, Senhor. O Senhor é o nosso Pai por excelência. Nós não temos a quem recorrer, só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, Deus. Visita aqueles que estão com problema de saúde. Visita aqueles que estão com problemas de desemprego, problemas financeiros, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão com problema emocional. Ó Deus, tenha misericórdia. Pedimos por aqueles familiares, ó Deus, que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Alguns próximos de nós, das nossas famílias, sabemos que partiram. E peço que o Senhor conforte o coração de todos, ó Deus. Só o Teu Espírito Santo para consolar e confortar os corações, meu Pai. E nós recorremos ao Senhor para isso, Senhor. Ó Deus, mas lembramos também com alegria aqueles que fizeram aniversário, Pai. São alguns. Quero te agradecer por todos aqueles que fizeram aniversário até aqui, Senhor, de janeiro até o final de maio, Pai, porque foram vitoriosos, fomos vitoriosos, Senhor, porque chegamos até aqui. Obrigado
porque o Senhor concedeu mais um ano de vida aos teus servos. Muito obrigado, Pai Santo. Abençoe a todos eles. Isso é com a mensagem que vamos ouvir daqui a pouco, Senhor. Que ela venha de encontro aos nossos corações. Venha confortar os nossos corações, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Completa a minha oração, Senhor. Ser com os pedidos dos irmãos que foram feitos na rede social, por e-mail. O Senhor sabe quais são e quantos foram. Coloco nas tuas mãos esses pedidos, Senhor. Perdoe os nossos pecados. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Meus meninos expirou Jesus, a vida em nós. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Ó, faz-me forte confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronta a confiar em teu excelso amor. Eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronta a confiar em teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo em melhor. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronta a confiar em teu excelso amor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, igreja. É com muito prazer que eu estou nessa noite trazendo a palavra do Senhor para compartilhar com cada um de vocês e trazer esperança, alegria, paz nesses dias tão difíceis que nós vivemos e que precisamos tanto do socorro divino. Eu quero orar com você e peço que você coloque as suas aflições, os seus pedidos, o que você necessita diante de Deus. E vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça que tem sido derramado em nossos corações, na vida daqueles que nós amamos, na transformação daqueles que precisam da tua misericórdia, e nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um que nesse momento está ouvindo a tua palavra, que vai ouvir a tua palavra, aqueles que estão intercedendo nesse momento e colocaram os seus desejos diante de ti. Pai querido, nós louvamos o teu cuidado,
pelas tuas misericórdias que são infinitas sobre as nossas vidas. Nós também te pedimos, Senhor, pelas famílias, as famílias da tua igreja que estão nesse momento através da internet, também louvando e engrandecendo o teu nome. As famílias que estão enlutadas, as famílias que perderam seus entes queridos, como a irmã Cleide, o irmão Marcos, a irmã Adriana. Nós também te pedimos pela família da irmã Judite, que também perderam os seus entes queridos. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor entre com o teu bálsamo consolador nesses corações, Senhor, e amenize a dor, o sofrimento. Ó Pai, nós também te pedimos por aquelas famílias que estão passando por momentos difíceis de enfermidades. Nós sabemos que nós estamos diante de uma pandemia, Senhor, e nós precisamos de cuidados, nós vivemos apreensivos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos livra, Senhor. Esteja com a tua mão saradora no nosso ser, onde precisa ser curado. Em nome de Jesus, nós te pedimos a cura. Nós te pedimos que o Senhor entre com providência em cada lar, cada um que está ouvindo, que precisa de uma área a ser, ó Deus, transformada, restaurada, limpa. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é a razão da nossa existência, porque nós confiamos em Ti, nós sabemos que não estamos, ó Deus, sozinhos, não estamos. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando também o nosso país. Ó Deus, como é difícil, Senhor, governar esse país. Nós sabemos que não é fácil, mas nós te pedimos a tua orientação para os nossos governantes. O Senhor esteja abençoando, dando inteligência, dando sabedoria a cada um deles, Pai. Nós também te pedimos, ó Deus, por aqueles que precisam, Senhor, de alimento, aqueles que precisam de um lugar para dormir, aqueles que precisam de um leito, Senhor, de uma enfermaria. Ó Pai, vá de encontro a cada um, Senhor, e supra, Senhor, cada necessidade, Pai. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando nossas crianças. Ó Deus, como as crianças estão sofrendo, os adolescentes, Senhor, que ficam trancados, ó Pai, não podem sair, não podem brincar, não podem ir à escola. Isso tem afetado, Senhor, a vidinha de cada um deles. Ó Pai, coloque a tua alegria, Senhor, no coraçãozinho, Senhor, dessas crianças. Abençoe os seus pais, para que nesse momento tenham paciência, Senhor. Aproveitem a oportunidade de estarem juntos para curtir os seus filhos, ensinar, estar mais próximo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, das famílias, de um modo geral, Senhor, do mundo. Eu te peço, porque, Senhor, é o mundo que está enfrentando, Senhor, essa dor, esse sofrimento, Senhor. Nós também já te agradecemos, Senhor, por aqueles que já foram curados. Nós também te agradecemos, ó Deus, pelas novidades, Senhor, que estamos ouvindo de uma vacina. Ó Pai, usa a inteligência do ser humano e faça um milagre, Senhor, através, Senhor, das experiências, para que em breve nós possamos ter, Senhor, a cura, Senhor, dessa doença tão maligna, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que nós estamos vivendo por fé e nós estamos vivendo pela Tua ajuda, Senhor, e queremos continuar assim.
nos ajude. Ajude a tua igreja, Senhor. Ajude a cada um que precisa, Senhor, do teu amparo e do teu socorro. Fique, Senhor, conosco. Ó Deus, traz alegria. Senhor, ajude para que em breve nós possamos nos encontrarmos, Senhor, e estarmos juntos louvando e bendizendo o seu nome, ó Deus, nos abraçando pessoalmente, Senhor. Mas enquanto isso não é possível, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando cada um dos nossos queridos, visite os nossos amigos, visite aqueles, ó Deus, que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra santa, e vão ouvir a tua palavra santa, Senhor, e que o Senhor fale profundamente a cada coração. Fique conosco, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Orar é um gesto de amor para com o nosso próximo, para com os nossos amigos, para com os da nossa família. E nós devemos estar sempre colocando diante de Deus os nossos familiares, os nossos missionários, não é? E as nossas necessidades. Eu gostaria muito de estar junto com vocês. Estou com muita saudade, mas em breve estaremos juntos, assim se Deus nos permitir. E também saudade das nossas crianças. Eu vejo pelo Facebook, estão crescendo, estão lindas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Estaremos lendo o capítulo 1, versículos 1 ao 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu o mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam por atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. De dia e de noite peço pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti também. Eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar seu nome. Esses ali são teus servos
e o teu povo que resgatasse com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor! Esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. É muito lindo a palavra do Senhor, os relatos, não é, que nos traz essa história linda de um homem tão corajoso como foi Neemias, na sua época que ele enfrentou diante do caos, não é? Porque a nação estava vivendo um caos, era pós-exílio e o povo tinha retornado, encontrou Jerusalém destruído, o povo disperso, e Neemias estava confortável. Nós lemos que ele era copeiro do rei. Ele estava no palácio de Susa. Ali ele tinha seu conforto. Mas ele se preocupou com os seus irmãos, aqueles que estavam, não é, fora daquele espaço, daquele conforto onde ele, naquele momento, usufruía. E ele pede informação. E quando ele fica sabendo do estado com que a sua nação, alguns de Israel vivia, ele ficou com o coração amargurado, com o coração triste. E aí nós vemos que a palavra do Senhor diz que ele chorou, se lamentou, orou, fez um jejum diante de Deus. Ele tomou uma atitude. Nós vemos que ele pensou no outro. Ele poderia, sim, ficar no seu conforto, só soube do que estava acontecendo e não fazer nada. Mas não foi isso o que aconteceu. Nós vemos que na época de Neemias, que Neemias viveu em sua época, o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias eram os profetas, o porta-voz, não é, do Senhor, e trazia a palavra do Senhor para aquele povo. E nós conhecemos a história da desobediência, nós conhecemos a história que o povo se esqueceu de Deus, que o povo foi procurar outros deuses, não é? E o coração do povo se desviou da presença do Senhor Deus. E aí nós sabemos que o povo foi punido por as suas ações, pela sua atitude de desobediência. Nós sabemos que a desobediência, ela desagrada o coração do Senhor. E a desobediência do ser humano faz com que atos aconteçam. Nós precisamos continuar olhando, não é, para a vida desse homem que nos ensina nessa noite, com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua fé. Ele viu o que ninguém enxergou, mas ele creu. E ele olhou para a pessoa certa e buscou na pessoa certa a ajuda. Ele foi primeiramente pedir orientação ao Senhor, nosso Deus. As estratégias veio do alto,
Por isso que ele foi bem-sucedido, porque ele teve o discernimento de procurar em Deus a ajuda. Então nós podemos ver o quanto esse servo do Senhor sincero, esse servo do Senhor valoroso, pode trazer ensino para a nossa vida nessa noite. Porque ele foi um homem que desafiou os recursos que na época ele não tinha. Ele enfrentou com coragem. E nós vemos que através da sua vida, hoje nós podemos estudar, não é, o seu comportamento, nós podemos estudar, não é, a sua coragem que ele enfrentou ao trazer, não é, o seu projeto diante daquele povo, diante do rei, e mostrar que é possível sim, é possível. É possível quando nós cremos, porque nós temos um Deus que faz tudo se tornar possível. E nós vemos o modelo da oração de Neemias. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Porque se nós, com a nossa pequenez, não reconhecermos que existe um ser superior a nós, que nos criou, que nos formou e que cuida de nós e que não nos deixa só jamais, nós não teríamos razão para a nossa existência. Nós seríamos um verme, não seríamos ninguém. Os que vivem assim sem reconhecer a grandeza e a majestade, o domínio e a força do Senhor, essas pessoas não vivem, essas pessoas se enganam, acham que estão vivendo, mas não conhecem as maravilhas que o Senhor pode oferecer através da sua graça, através da sua benignidade. E Neemias, ele experimentou isso. Então, ele, através da sua oração, ele tinha tanta ciência de que Deus estava ali ouvindo a sua oração, que ele coloca diante de Deus e ele já começa a contar com que a resposta do Senhor era para aquela nação um benefício valoroso. E aí foi quando ele toma toda essa estratégia e leva para o povo e leva para o rei. E toma essa liderança, porque precisa de alguém que faça, que tenha pulso, que arregace as mangas, que trabalhe, porque sem trabalho nós não conseguimos nada. Nós vemos aí, não é, diante da pandemia que estamos vivendo, um trabalha numa equipe, outro na outra equipe da saúde, outro na equipe tirando as coisas que não servem, como lixo, essas coisas, para o nosso bem-estar. Outros estão repondo, não é, o nosso alimento, enquanto outros estão trabalhando, plantando, para que não falte. Então, nós não podemos parar. O trabalho é essencial na vida do ser humano. Na igreja, a mesma coisa.
Nós estamos, não é em quarentena, mas nós estamos trabalhando, nós estamos em contato, não é, com os nossos irmãos, outros estão, não é, trabalhando em casa, nós estamos cuidando do nosso lar, nós estamos cuidando dos filhos, cuidando do marido, estamos trabalhando. Sem trabalho, não dá para viver. Nós morreríamos. Seria a vida sem graça, porque o trabalho é que nos faz lutarmos para alcançar os nossos ideais. E aqui nós podemos aprender com Neemias, através, não é, da sua luta, do seu engajamento. Outra coisa também que podemos aprender com Neemias é que o desânimo e a preguiça não faziam parte de sua vida. Nós vemos aqui que ele foi um homem corajoso, não é? Ele não olhou para as circunstâncias do momento. E nós vemos que nós podemos tirar para a nossa vida hoje essa lição. Hoje, os crentes, eles enfrentam muita preguiça, muito desânimo. Não tem mais aquela motivação para fazer a obra do Senhor. Muitos enfrentam, estão desanimados. E nós vemos que esse desânimo é uma arma de Satanás para destruir realmente o cristão e para fazer com que o serviço do Senhor não seja feito. Então, irmão, nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar em Deus, não é, o ânimo, porque Ele é o que fortalece a nossa alma e o nosso espírito. E nós podemos ver que Neemias aqui, ele arregaçou as mangas e foi à luta, não é? Ele trabalhou no serviço do Senhor. E eu pergunto, você está apto para o trabalho do Senhor? O que você tem feito? Deus pode contar com você para a restauração, para a proclamação do seu nome, para falar do seu amor àqueles que precisam tanto. Nós vemos que o mundo está aí, precisando de alguém que fale, que clame. Precisa de um Neemias. Onde estão os Neemias? É interessante também o que nós aprendemos com Neemias, é que ele leva diante de Deus a aliança que Deus havia feito com o seu povo, o povo de Israel. E nós sabemos que Deus, o que Ele promete, jamais Ele esquece. A aliança que Ele fez, Ele continua firme e Ele não volta atrás. Então, no coração de Neemias, ele tinha essa convicção de que ele poderia confiar em Deus, que Deus é fiel. Também ele leva uma coisa interessante. Neemias leva o pecado, ele confessa o pecado de Israel. E interessante, se os irmãos observaram no texto, ele também se coloca ali, junto com o povo. Ele fala, eu pequei. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Nós precisamos pedir perdão. Porque Deus quer ouvir. Deus quer que nós nos arrependamos realmente. E Deus quer fazer muito através das nossas vidas, mas Ele quer que nós tenhamos essa atitude de humildade,
de reconhecer que somos pecadores e que precisamos do seu perdão, precisamos da sua promessa. E aqui, Neemias, ele se coloca diante, ele não quis ser melhor do que o povo. Não, ele se coloca no mesmo patamar, Ele fala, não, eu também sou indigno, sou pecador. Aí nós vemos a oração se tornando realidade. Oração em ação. Nós vemos em Neemias 4:6, a palavra de Deus diz, então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. O povo estava animado para trabalhar. Quando todos estão unidos com um só propósito, confiando no poder da oração e buscando em Deus a solução, os recursos vêm. Nós podemos ver aqui. Nós sabemos que a oração é a chave do sucesso do cristão. O próprio Jesus nos ensinou a oração modelo. O próprio Jesus era um homem de oração. O próprio Jesus intercedia pelos seus discípulos, por Jerusalém e pelos seus amigos. Nós sabemos que há vários tipos de oração. A oração modelo, que é a oração que Jesus nos apresenta, a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Também a oração de gratidão, onde nós vamos diante de Deus e agradecemos, e agradecemos, e agradecemos, porque Ele é bom, porque grandes coisas Ele tem feito por nós e em nós, e pelos nossos. Também a de intercessão. A oração de intercessão é quando nós colocamos diante de Deus, especificamente, aquela pessoa, e nós intercedemos, e nós suplicamos, não é? Porque nós sabemos que é dele que vem a resposta, o socorro e o alívio. Também nós aprendemos a oração crucial. A oração crucial, Jesus nos ensina, quando ele estava ali próximo para entregar a sua vida por nós. Ele nos ensina essa oração. E nós vemos que ele nos ensina a renunciar, a sermos parecidos com ele. Então nós devemos usar sempre essa oração também crucial, que nós não queremos ser mais os mesmos. Nós não queremos ser desanimados, não queremos ser pessimistas, não queremos ter o nosso olhar nas coisas mundanas, não queremos ser tão limitados em achar que nada vai dar certo. Não, nós queremos ir mais longe, nós queremos olhar para o alto, nós queremos saber que nós temos um Deus que nos concede o que o nosso coração deseja. O próprio Jesus diz que se nós pedirmos, Ele nos dá. Então nós devemos ser ousados. Nós devemos. Então nós devemos buscar em Deus. E aqui, Neemias 6, o versículo 15 e 16, ele diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês. Então, em 52 dias, eles fizeram todo esse trabalho. E aqui já está a vitória. E ele reconhece realmente a intervenção do nosso Deus
Ele sabe que ele não conseguiu fazer nada sozinho, se não fosse a boa mão do Senhor. Então nós podemos tirar essa grandiosa lição da palavra de Deus para a nossa vida cotidiana. Nós precisamos refletir se nós temos orado o suficiente, se nós temos esse relacionamento com o Senhor constantemente, que é tão necessário para o nosso crescimento e a nossa maturidade. Nós temos confiado que Ele pode, que Ele é grandioso, que tudo está em Suas mãos. Nós temos confiado. Nós temos trabalhado para o reino com afinco, com prazer, com louvor. E aí nós podemos crescer com essa palavra de ânimo que a palavra de Deus traz ao nosso coração. E eu te pergunto, o que Deus te entregou para realizar o que você ainda não fez? Você começa e depois não termina um trabalho porque desanima no caminho? Quanto tempo você tem tirado para orar, para buscar a Deus? E seus projetos? Você tem pedido para Deus te orientar ou você só faz e pede para Ele assinar? É para pensarmos. Vamos buscar orientação, vamos buscar sabedoria, discernimento na palavra do Senhor. Vamos ter um relacionamento íntimo, prazeroso, constante com o Senhor, para que a nossa vida e todos aqueles que estão à nossa volta sejam abençoados. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes